Meus amores, vamos lá então. Sabe por quê a sua vida não muda? Porque Deus já abriu a porta, mas a sua mentalidade antiga não te deixou entrar. Fala, Deus! Já manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Sabe por que a sua vida não muda? Porque Deus já abriu a porta, mas a sua mentalidade antiga não te deixa entrar. Olha como que isso é forte. Talvez tem pessoas aqui que estão há muito tempo orando, pedindo Deus uma porta. Deus, abre uma porta na minha vida financeira, abre uma porta no meu trabalho. Senhor, abre uma porta, faz algo no meu casamento, na minha saúde. E talvez Deus já abriu essa porta, mas a sua mentalidade antiga não te permitiu entrar. Que fichas caem. E aí eu quero trazer para vocês aqui, eu não vou ler tudo, mas eu vou trazer algumas partes aqui de Números 13, tá? Se alguém puder escrever aqui embaixo, Números 13. Quem tá com o coração aberto para essa mensagem entrar, comenta aqui embaixo. Meu coração tá aberto, manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Você que tá no YouTube, seja muito bem-vindo também. Números 13, tá? Em Números 13, o que acontece? Moisés, ele pede 12 homens, ele envia, 12 homens para espiar a terra prometida. Eles estão no deserto, Deus promete para eles uma terra que emana leite e mel, uma terra de abundância, de fartura, de prosperidade. E Moisés pede 12 homens para ir lá espiar essa terra. Beleza, eles foram. 40 dias depois, aqui é Números 13 e 14, tá? 40 dias depois, esses homens voltaram e 10 desses homens disseram, Moisés, nós fomos na terra onde você nos enviou, de fato ela é boa, ela é rica, ela emana leite e mel, as frutas, é muito farta, mas os que moram lá e as cidades são muito grandes, tem muralhas. Além disso, nós vimos descendentes de gigantes e começaram a colocar um monte de defeito na terra prometida. E o que aconteceu? O povo começou a reclamar. O povo começou a falar assim, olha, lá em Números 14, antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Antes tivéssemos morrido nesse deserto do que ir para aquela terra lá e morrer. E aí, Caleb disse, vamos atacar agora e conquistar essa terra. Nós somos fortes, nós vamos conseguir. Números 14, versículo 6, Josué e Caleb ficam tão revoltados com esse povo reclamando que eles rasgam suas vestes. E aí você pode falar, Letícia, por que você trouxe isso aqui para nós? Pensa comigo. Um povo que estava caminhando num deserto para acessar uma terra prometida que Deus prometeu para eles, uma terra de abundância, de fartura. E aí, as primeiras pessoas que vão lá espiar essa terra voltam só com notícia ruim? Por que elas voltaram só com notícia ruim? Porque a mentalidade delas ainda estava na escassez. Porque a mentalidade delas não estava alinhada com os céus. Que fichas caem? Meus amores, quando tem uma nova estação para a gente acessar, quando tem algo novo de Deus para a gente acessar, é muito difícil. Vem resistências para a gente acessar essa nova estação. Só que a resistência que vem é na nossa mente. É na nossa mente. Porque você não vai conseguir acessar lugares onde a sua mente não acessar primeiro. Talvez você está pedindo para Deus mudar seu casamento, para Deus mudar a sua vida financeira, o seu trabalho. Ele já abriu a porta, já está tudo pronto. Só que é você que não quer abandonar a mentalidade antiga. Você ainda está presa nos padrões antigos, na mentalidade antiga.
Talvez você está aí orando por uma porta aberta, mas sua mentalidade não muda para entrar por ela. Talvez as portas que você está orando, pedindo Deus para abrir, já estão escancaradas na sua cara. E você tá lá no corredor sem saber o que faz, perdida. Quem aqui se sente perdida hoje? Comenta aqui embaixo. Tá fazendo sentido, meus amores? Comenta aqui embaixo. A ficha tá caindo, Letícia. A ficha tá caindo. E eu vou compartilhar com vocês hoje. Tava orando na madrugada e o Senhor me deu uma visão. E eu quero compartilhar, porque talvez essa visão seja para você. Eu tava orando essa madrugada e o Senhor me deu uma visão de muitas mulheres na casa delas, tentando fazer uma blindagem na casa, só que na hora de fechar as brechas, né, na hora de blindar a casa, elas queriam ficar lá segurando as janelas. E aí eu vi várias mulheres segurando as janelas da casa, lá pendurada, segurando as janelas da casa. Algumas janelas já tinham sido quebradas, já tinham sido arrancadas e elas ainda estavam lá, tentando segurar as janelas da casa. E o Senhor me falou: filha, elas não sabem o que fazem. Elas não sabem o que fazem. E a palavra que eu tenho para você, mulher, que tá perdida aí, você tá lutando da forma errada. Você está lutando pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida financeira, da forma totalmente errada. E tá tudo bem, sabe? Porque talvez foi exatamente a forma que você viu a sua mãe fazer. Mas a sua mentalidade tem que mudar. Porque se não deu certo para ela, você repetir, você acha que vai dar certo? Tem mulheres aqui que estão muito mais arrebentando as suas casas, arrebentando a sua vida financeira, a sua vida profissional, do que fortalecendo. Meus amores, a palavra do Senhor diz: com o Senhor o fardo é leve e o jugo é suave. Se tem algo na sua vida que está pesado, é porque você está carregando fardos que não são seus, que Deus não te pediu para carregar. Essa visão que Deus me deu dessas mulheres tentando segurar as janelas de casa, tentando blindar o casamento, a vida financeira, a vida profissional com as próprias mãos, com os próprios braços, o que ele está mostrando para mim? Mulheres masculinas. Mulheres masculinas insubmissas. Mulheres que só acreditam nelas mesmas. Mulheres que até falam da boca para fora que acreditam no Senhor, mas não acreditam. Só acreditam em si mesmas. Que estão querendo viver uma transformação na vida, não confiando em Deus, mas pela própria força do braço. Mulheres que querem resolver o casamento tentando ser mães dos maridos, querendo obrigá-los a fazer as coisas, querendo guiá-los do que é certo, do que é errado, querendo corrigir seus maridos. Vem cá, mulher, vamos lá. Pensa aqui comigo, principalmente quem já tem filho. Quem é que você corrige, que você dá direção, que você corrige, que você orienta, que você conduz? A gente faz isso com o filho, não é com o marido. O seu casamento talvez está um caos justamente porque você está ocupando um lugar que não é seu. Você está ocupando o lugar de mãe do seu marido. Você já viu a mãe transar com o filho? Hã? Você está querendo ser a provedora do lar. Mas Deus não te chamou para ocupar esse lugar, não. O provedor da sua casa é seu marido. Você é auxiliadora dele. Quanto mais você tentar ocupar esse lugar de provedora, mais você se torna o homem da casa e você paralisa, você castra o seu marido. Talvez você está querendo liderar a sua casa, impor
a ordem, impor o que tem que ser feito na sua casa, mas Deus não te chamou para liderar a sua casa, mulher. Deus te chamou para ser submissa ao seu marido. Muitas mulheres aqui aprenderam a fazer dinheiro no masculino, na raiva, na força do braço. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Porque enquanto você estiver em desequilíbrio, fazendo as coisas na força do braço, confiando só em você, a sua vida vai ser um caos. E vai ser pesado. Você vai continuar andando em círculos. Você vai continuar cansada e sobrecarregada. Quando você ocupa o seu lugar de mulher feminina, de mulher que é auxiliadora do marido, de mulher que é cuidada, provida pelo marido, você começa a prosperar e fazer dinheiro no feminino, de forma leve. Entende? E o homem, quando o homem toma o seu lugar de provedor, de líder do lar, que ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, tá na Bíblia. O Senhor chamou o homem para amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Jesus chamou o homem para amar a sua esposa, para entregar a sua vida para a sua esposa. Mas também Deus chamou as mulheres para serem submissas aos seus maridos. E submissão, meus amores, não é bater continência, não. Talvez você não consiga ser uma mulher submissa até hoje porque você viu a sua mãe, a sua avó, suas tias não serem submissas, serem subordinadas. Era uma tirania que elas viviam. Faltava bater continência. Submissão é você e o seu marido estar sob a mesma missão, a mesma visão. E você, por confiar nele, fala, vai meu bem na frente que eu estou com você. Entende? Que fichas caem. Que fichas caem. Meus amores, o que acontece? Por que é tão difícil de acessar uma nova estação? De acessar aquilo que a gente tanto sonhou? Letícia, eu sonhei tanto com um casamento de paz, de amor, de carinho, de presença, de respeito. Só que dentro da minha casa só tá tendo guerra, briga, confusão, discussão. Sabe por que você não conseguiu? Porque a sua mente ainda está no passado. A sua mentalidade ainda é antiga. Por quê? A nossa mente, meus amores, ela quer economizar energia. A nossa mente vai buscar sempre aquilo que é confortável. A nossa mente sempre vai buscar aquilo que nos é familiar. Mesmo que nos doa, mesmo que nos faça sofrer. Então, se você não muda a sua mentalidade, a sua realidade não vai mudar. Talvez tem mulheres aqui orando para Deus mudar o casamento, a vida financeira, mudar a realidade que ela vive hoje, a circunstância que ela vive hoje. Só que primeiro, sua mentalidade tem que mudar e você não está disposta. Eita, fala Deus, manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Se essa mensagem está tocando em você, faz o seguinte, toda mulher próspera, ela transborda. Clica nesse aviãozinho, encaminhe para 10 mulheres que você acredita que precisam ouvir essa palavra. Você que está no YouTube, encaminhe essa live no grupo das amigas, das inimigas. Se a ficha está caindo, comenta que a ficha caiu, a ficha caiu, a ficha caiu. Então, meus amores, muitas vezes você já está vivendo a nova estação. Muitas vezes você já está vivendo aquilo que você sonhou, mas a sua mentalidade ainda é antiga. Talvez você já está dentro do casamento onde vai ter paz, onde vai ter respeito, onde vai ter carinho, onde vai ter cada um ocupando o seu lugar, mas você ainda está olhando para trás, você ainda está com a mentalidade antiga, olhando para o que você viu seus pais viverem na sua infância. Olhando para as brigas que seu pai causava, as brigas que a sua mãe causava, e você está trazendo o passado para dentro daquilo que Deus está te entregando hoje. Que fichas caem? Manda o foguinho, manda o coração. Tá tocando aí? Tá tocando na ferida? Fala aqui pra mim, tem mulheres que estão muito caladas hoje.
Eu quero te ouvir, mulher. Comenta aqui embaixo. Consegue perceber? Você até diz da boca pra fora que quer fazer dinheiro. Letícia, eu quero fazer dinheiro. Eu quero ter minha empresa. Mas você não consegue sustentar. Deus abre a porta e você não consegue entrar. Porque você ainda está olhando para o passado. Você ainda está olhando para os padrões da sua família. Letícia, ninguém da minha família empreendeu. Ninguém da minha família teve empresa. Ninguém da minha família teve funcionários. Como é que eu vou sustentar isso? E aí a nova estação tá aberta. A porta de Deus está aberta na sua frente e você não consegue acessar. Porque a sua mentalidade ainda é antiga. Ainda é antiga. Meus amores, já aconteceu algumas vezes de algumas pessoas falarem comigo assim, Letícia, mas você sonha alto demais. Reduz esses sonhos, você sonha alto demais. Eu até tentei. Por muitas vezes eu tentei, mas para mim é impossível diminuir os meus sonhos sabendo o tamanho do Deus que eu sirvo. É impossível, porque todas as vezes que eu esperei algo pequenininho do Senhor, Ele me entregou algo tão grande. Você sabia que Deus nunca deixou que nenhum homem visse a face dele? Para que ninguém o diminuísse em imagens feitas de escultura de madeira. Porque a glória dele é muito grande. Deus não permitiu que nenhum homem visse a face dele, porque não suportaria o tamanho da glória dele. E um Deus que é um Deus da abundância. Deus que é Deus do sobrenatural. Um Deus que criou tudo. Um Deus que colocou em mim e você cada um dos nossos talentos, cada uma das nossas habilidades. Você quer diminuir ele? Eu não consigo diminuir ele. E eu sonho grande, sim, porque o meu Deus é grande. Tem mulheres aqui que até falam que acreditam em Deus, mas estão carregando uma mentalidade de órfã, aceitando migalhas, aceitando desrespeito. Aceitando pessoas julgarem, condenarem elas, associando a identidade delas com aquilo que elas estão vivendo hoje. Ei, você não é os seus erros, você não é o seu passado, você não é o que te fizeram. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode o que Deus diz que você pode. Não deixe ninguém te diminuir. Não deixe. Meus amores, deixa eu contar algo pra vocês. Há um tempo atrás, né, quando eu fui morar em Alphaville, e que Deus me prosperou de uma forma tremenda, eu vivi o melhor corpo, a melhor experiência de presença de Deus, melhor apartamento, melhores acessos que eu tinha, e eu só sabia reclamar. E eu reclamava, eu só olhava porque estava faltando, sabe? Deus me entregou uma estação nova, eu estava vivendo uma estação nova, só que eu não conseguia olhar para ela. Eu não conseguia olhar para ela com gratidão. Eu só olhava para o que faltava, porque Deus me deu uma estação nova, Deus me deu um acesso novo, só que a minha mentalidade ainda era antiga. E eu só reclamava do que faltava, eu não conseguia olhar, apreciar, agradecer o que eu tinha, eu só olhava para o que faltava. E aí um dia, em oração no quarto, orando, aí Deus me mostrou o povo no deserto. O povo no deserto, eles saíram do Egito, onde eles eram escravos. Ó, a Cleide falou que ela tá assim. O povo... A Fabiana, quando será seu evento em Sergipe? Em nome de Jesus, vamos profetizar então, né? Nosso evento, nossa imersão aí em Sergipe, em nome de Jesus. Seguinte, o povo era escravo. O povo era escravo no Egito. E Deus prometeu para eles uma terra que emana leite e mel, a terra prometida. E aí, Deus conduziu eles para saírem do Egito, onde eles eram escravos, para eles irem para a terra prometida. Só que no meio desse caminho, eles precisavam passar por um deserto.
E nesse deserto, geralmente eles demorariam 40 dias para atravessar. Só que eles não demoraram 40 dias. Eles demoraram 40 anos para atravessar. Sabe por quê? Porque eles só reclamavam, meus amores. Porque eles só murmuravam. Porque a mentalidade deles não mudava. Ei, eu tô falando pra você. A estação já mudou. Só que a sua mentalidade ainda não mudou. Ei, eu tô falando pra você. Deus já te entregou as promessas, mas você não quis mudar a sua mentalidade ainda. E foi isso que aconteceu comigo. E eu tinha medo de faltar, eu tinha medo do dinheiro acabar, eu tinha medo de passar dificuldade. Meus amores, quem aqui tem medo de faltar dinheiro? Quem aqui tem medo de perder aquilo que você conquistou? Que eu vou te entregar uma chave aqui agora. Quando você tem medo de perder o que você tem hoje, o dinheiro que você tem hoje, o seu coração não está em Deus. O seu coração está em Mamon. Se você tem medo de perder dinheiro, de perder o que você tem hoje, você tem uma mentalidade de escassez. E você lembra de Jó? Aquilo, lá em Jó, o que está escrito? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Se você tem medo, Letícia, eu tenho muito medo de ser traída, você vai ser traída. Letícia, eu tenho muito medo de perder aquilo que eu conquistei, você vai perder. Meus amores, e diante dessa situação, né, fui morar em Alphaville, tudo maravilhoso que Deus estava me entregando, e eu só reclamava, e eu só reclamava, e eu só olhava para o que faltava, sabe? Foi um tempo difícil, porque foi um tempo de Deus me tratar, de Deus me curar. Então foi um tempo de que ele falou assim, filha, me entrega tudo. O tênis que eu gostava de jogar, ele falou, me entrega. As amizades que eu queria, sabe? Eu queria sair, fazer algumas coisas. Muitas vezes Deus falou assim, você não vai, você vai ficar aqui comigo. Me entrega tudo, filha, me entrega tudo. E eu tive que fazer essa entrega, e essa entrega foi doída. E aí teve uma situação que eu tava passando aperto financeiro, porque eu criei aquilo. Deus me entregou uma estação nova, mas minha mentalidade ainda era antiga, e eu só reclamava. Eu criei uma dificuldade financeira na minha vida. E aí teve uma situação que eu tava já faltando alguns dias para pagar meu aluguel de R$9.000. E aí eu tô lá juntando dinheiro para poder pagar o aluguel. Tava chegando o dia. E aí o Senhor falou comigo assim, pega o dinheiro que você tá juntando e você vai entregar para tal pessoa. É uma pessoa da minha família. Letícia, pega o dinheiro que você juntou para pagar seu aluguel e você vai pagar o aluguel de tal pessoa. Ô, gente, eu tremia e eu falava, Deus, não é possível que o Senhor tá fazendo isso comigo. Eu tô juntando dinheiro para pagar meu aluguel, só quer que eu pegue tudo e dê para outra pessoa. Gente, eu entrei em desespero. Só que sabe quando Deus te incomoda, que o Espírito Santo incomoda seu coração, assim, que enquanto você não faz o que ele te pediu, você não tem paz? Eu falei, Deus, eu vou confiar em ti. Porque até aqui foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que fez tudo. Eu vou confiar em ti. E eu peguei aquele dinheiro que eu tava juntando para pagar o aluguel e dei para aquela pessoa. E aquela pessoa falou assim, Olê, realmente tô passando aperto aqui. E aí quando aproximou o dia de eu pagar o meu aluguel, Deus trouxe a provisão. Então, eu tive que passar por uma situação difícil financeira para eu tirar o meu coração da minha conta bancária, para eu tirar o meu coração da minha própria força do braço, para eu tirar o meu coração do dinheiro e colocar meu coração nele e saber que é ele que faz. É ele que traz cada cliente, é ele que abre portas, é ele quem me capacita, é ele quem me dá novas ideias, é ele quem traz contratos para mim. É ele quem traz clientes. Nada é sobre mim, tudo é sobre ele. Nada é sobre você, tudo é sobre ele. Meus amores, a aliança que você tem com seu marido, não é só você e seu marido, é com Deus.
Então, aquilo que veio do coração de Deus, se o seu casamento veio do coração de Deus, é Ele quem sustenta. Quando você se posiciona, é Ele quem faz. Talvez você tá aí, sendo aquela mulher rixosa, briguenta, arrumando confusão com seu marido, querendo obrigá-lo a mudar, mas tudo que Deus quer que você faça é entregar aos pés da cruz. É entregar para que o Senhor faça. Porque enquanto você estiver de joelhos orando pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida financeira, eu não sei pelo quê, é Ele quem faz. É Ele quem faz. A nova estação já chegou na sua vida, mas a sua mentalidade não mudou. A sua mentalidade não mudou, e aí? Que fichas caem? Que fichas caem, meus amores? Romanos 12, 2 diz, e eu quero que você, se possível, repita isso alto junto comigo para entrar no seu coração. Romanos 12, 2 diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, repete comigo, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala pra mim aqui. Você acha que a vontade de Deus é boa? Você acha que a vontade de Deus para sua vida é boa? Meus amores, todas as vezes que nós caminhamos pela nossa própria vontade, nós caímos num buraco sem fundo. Toda vez que nós tomamos decisões pela nossa própria vontade, a gente se estrepa e se dá mal. Agora, toda vez que você coloca o Senhor à frente e fala, Senhor, me guia, qual que é a sua vontade? Aí vai dar certo. Tem coisas na nossa vida que a vontade é chutar o balde, é xingar, é largar tudo, é abandonar, mas aí você para e fala, Senhor, qual que é a sua vontade? E se ele falar, filha, fica, confia, descansa no Senhor porque Ele fará. A Regiane falou, Lê, eu tenho uma casa onde já pedi discernimento e confirmação para Deus, mas tenho medo da resposta de Deus. Se você tem medo da resposta de Deus, que é bom, amado, amável, maravilhoso, que a vontade dele para sua vida é boa, perfeita e agradável, se você tem medo da resposta de Deus, então você está abraçando a resposta de Satanás para sua vida. Porque na nossa vida não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Se você não quer ouvir a voz de Deus, então você está preferindo ouvir a voz de Satanás. E aí? Que fichas caem, meus amores? Que fichas caem? Antes de fazer a oração final aqui, eu quero deixar um convite para vocês. Quem aí percebe que sua vida financeira não sai do lugar? Letícia, eu trabalho, eu me esforço, eu trabalho muito, mas nada sai do lugar. Ou talvez você só entre em ciclo de dívida. Letícia, eu saio de uma dívida e entro em outra, eu não sei o que fazer mais. Eu preparei uma masterclass no dia 22/7, às 20 horas, ao vivo, online, onde você estiver, você vai estar comigo. Chamada justamente porque sua vida financeira não sai do lugar. Para você descobrir os bloqueios que você não consegue enxergar, que estão travando sua vida financeira, e começar a mudar isso de uma vez por todas. É apenas R$19,90, as vagas são limitadas. Você que quer vir comigo, comenta aqui embaixo a palavra código. Comente a palavra código, que vou mandar um direct para você e você já garante a sua vaga. As vagas são limitadas. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link para você clicar e acessar. Combinado, meus amores? Aqui, a Elaine disse, melhorei minha vida financeira, mas
parece que não mudou, não sobra dinheiro. Elaine, você está vivendo justamente o que eu estou falando aqui hoje. Deus te deu um acesso maior, Deus te deu uma condição financeira maior, só que a sua mentalidade não mudou e o dinheiro continua faltando. Entende? Entende que, no fundo, o problema da sua vida financeira não é dinheiro, é sua mentalidade? Se ela não mudar, nada muda, meus amores. Hoje você ganha 10 mil, você pode ganhar 100 mil, que se a sua mentalidade não mudar, vai continuar faltando dinheiro. Você vai continuar entrando em dívida. Entende? A Fabiana disse, Lê, assistindo seus cursos online, já consegui destravar muitas coisas, mas preciso ainda mais sobre o meu negócio próprio. Fabiana, entra no Checkmate, mulher. Manda mensagem lá no direct, entra no Checkmate, porque começa hoje as aulas onde eu vou ajudar as mulheres a venderem aqui no Instagram todos os dias, tá? Meus amores, esse é o convite para vocês. Nossa Masterclass é super barata, R$19,90. O que você faz com R$19,90 hoje? Você não paga nem o Uber. Chamada Porque a Sua Vida Financeira Não Sai do Lugar. Vai ser no dia 22, Raquel. Na quarta-feira da próxima semana, dia 22/7, às 20 horas, horário de Brasília. Você que é de outro país, se organize. E quem não puder estar ao vivo, vai ter acesso à gravação por 1 ano. Entende? A Ilane falou assim, já estudei bastante sobre energia do dinheiro, crenças limitantes, mentalidade, não sei mais o que fazer. Vem então para nossa Masterclass, já comenta a palavra código aqui, Elaine, e vem com a gente, né? Meus amores, vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar? Porque Fabiana, Raquel estará lá, vai ser uma bênção, meus amores, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. A nossa mentalidade tem que mudar. Senão a gente não sustenta aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se a nossa mentalidade não mudar, a gente não sustenta. Não sustenta, sabe? Se a sua mentalidade não mudar, você pode até falar que quer um casamento abençoado, mas você vai continuar tendo um casamento abusivo. Se a sua mentalidade não mudar, você vai continuar repetindo a história da sua mãe, da sua avó, do periquito e do papagaio. Se a sua mentalidade não mudar, você pode até falar que você quer ter a sua empresa, quer ter muitos funcionários, quer abençoar muitas vidas, mas você vai continuar na CLT, presa na escassez, na mentalidade de escassez, na mentalidade de que você busca segurança naquele salário no final do mês e não sai do lugar, igual sua mãe, seu pai, sua avó, repetindo os padrões familiares. Amém? Amém, meus amores? Vamos orar? Coloque as mãos no coração, respira profundamente e eu quero que você ore junto comigo. O que eu falar, fale também, combinado? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, sempre nos ouve e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu entendi que o Senhor já abriu as portas na minha vida. Hoje eu entendi que o Senhor já me levou para uma nova estação, mas a minha mentalidade ainda é antiga, Senhor. Assim como diz em Romanos 12:2, muda a minha mentalidade hoje, Pai, em nome de Jesus. Quebra cadeias que me aprisionam hoje, Pai, em nome de Jesus. Quebra lealdade familiar, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda raiz de escassez sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Quebra toda legalidade de relacionamentos abusivos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, me dá acesso, Pai. Transforma a minha mentalidade, Senhor. Me dá inteligência emocional e espiritual, Senhor. Pai, eu abro mão das minhas vontades em favor das Tuas. Pai, me dá sabedoria, aquela sabedoria que só vem de Ti. Que eu não seja mais guiada pelas minhas emoções, que eu seja guiada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Porque só assim eu consigo me alinhar à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, me dá discernimento
daquilo que vem de ti, daquilo que não é teu. Me dá discernimento das vozes da minha mente, para que na minha mente reine apenas a voz que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meus amores, tem que fazer uma pergunta final aqui, né? Alguém aqui hoje sabe que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém aqui hoje nunca entregou a vida para Jesus de verdade? Entregar a vida no sentido de falar, Senhor, eu lavo as minhas mãos. Eu não quero mais tomar as decisões da minha vida sozinha, porque tudo que eu tomo a decisão sozinha, eu me estrepo e me dou mal. Eu quero entregar minha vida para ti, Senhor, e eu quero ser guiada por ti. Tem alguém aqui hoje que precisa tomar essa decisão? Fala aqui embaixo, pra gente fazer uma oração final. Tem alguém aqui hoje que sabe que estava sendo essa mulher masculina, que sabe que estava sendo essa mulher que só confiava na força do braço. Por mais que você falava que confiava em Deus, você só estava confiando em si mesma. Tem alguém aqui hoje que até já caminhou com o Senhor, já entregou a vida para Ele lá atrás, só que depois você pegou o controle de volta, né? Porque muitas vezes é assim, Senhor, eu confio em Ti. Aí você começa a caminhar, você começa a deixar Deus te guiar. Daqui a pouco você fala assim, não, eu tô com medo das suas escolhas, Senhor. Não, eu acho que as minhas escolhas são melhores. Então você pega o controle de volta. Vamos fazer essa oração? Vamos fazer essa oração? Coloca as mãos no coração. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, para que possamos acessar a vida eterna, para que possamos aceitar Jesus de verdade, né? Coloca as mãos no coração e diga alto, onde você estiver. Estiver no trabalho, você vai lá no banheiro rapidinho, estiver dirigindo, fala alto. Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abro o meu coração para Jesus entrar e fazer morada. Senhor, eu te entrego a minha vida para que o Senhor possa me guiar. Tudo que eu tenho é teu, Pai, e eu entrego tudo a ti, Pai. E que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quem fez essa oração, comenta aqui embaixo. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu abro meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Comenta aqui embaixo. Nós precisamos confessar publicamente que Jesus é nosso único Senhor e Salvador. Está na palavra. Não caminhe só, meus amores. O que Deus tem para nós não é sobre religião, não é sobre religiosidade, é sobre presença. É sobre busca, é sobre intimidade, é sobre entrega. Quem aí? Fabiana já colocou. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Quem fez essa oração pela primeira vez, coloca aqui embaixo. Você está confessando que Jesus é seu único Senhor e Salvador. Você está movendo o mundo espiritual. Você está falando, Senhor, o meu coração não é do dinheiro. O meu coração não é de imagem, não é de santo. Meu coração não é do meu marido. Meu coração não é do meu trabalho. Meu coração é seu. Meu coração não é dos meus filhos. Meu coração é seu, é seu, é seu, é seu. Mulherada, seu coração não tem que ser nem do seu marido. Seu coração tem que ser totalmente de Jesus. Porque se seu marido te conduzir para um caminho que não é o caminho do Senhor, você tem que caminhar o caminho do Senhor. Amém, meus amores? Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Café com Sabedoria, sempre às segundas-feiras, 9h09. Eu quero ver vocês aqui. E você que está percebendo que a sua vida está travada, que sua vida está travada, sua vida financeira está travada, você quer entender por que sua vida financeira não sai do lugar, comente aqui embaixo a palavra código. Vem para a nossa Masterclass dia 22/7, apenas R$19,90. Você que está no YouTube, é só clicar no link aqui embaixo, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Essa semana é uma semana de milagres. Já profetiza. Começa a falar hoje, toda hora. Senhor, eu recebo o meu milagre. Essa semana é a semana do meu milagre. A palavra tem poder, são decretos no mundo espiritual. Beijo, beijo. Que Deus abençoe vocês.